Olá pessoal, aqui é o Camilo Nunes, esse é mais um episódio do podcast Papo Trans, nosso episódio 24. O tema de hoje é apoio familiar durante a transição, discutir formas de envolver a família no processo. Bom, falar sobre isso é falar sobre aceitação, né? A gente não tem que aceitar tudo dos outros. Ah, mas é meu parente mais próximo, é meu pai e minha mãe, não sei o que. Mas você não precisa aceitar a transfobia. E você também não precisa fazer com que as pessoas aceitem quem você é. Aceitar no sentido de te abraçar, ter intimidade. As pessoas precisam te respeitar. As pessoas não têm que ser transfóbicas com você, porque é crime. Mas principalmente isso, as pessoas precisam te respeitar quem você é. Respeitar a sua história, a sua trajetória, respeitar a sua vida, né? Então, porque é quem a gente é, não tem essa questão. E contando uma experiência rápida minha, como eu já tinha falado para vocês, que eu fui criado na igreja e tudo mais, a gente tinha muito essa questão do perdão. Ah, porque você tem que perdoar, porque você tem que perdoar, porque isso, porque aquilo, você tem que perdoar. Enfim, eu sempre perdoava tudo, sempre palavras duras, desde palavras difíceis de ouvir até palavras mais tranquilas, eu sempre tive que ouvir tudo e ficar tranquilo. Tipo, não tinha que rebater sobre isso ou discutir sobre isso. Eu tinha sempre que aceitar e perdoar se a pessoa fosse agressiva ou violenta comigo. E isso vai causando na gente um medo, uma ansiedade, um processo de que eu tenho que aceitar tudo, eu tenho que entender todo mundo, mas ninguém entende você. Então, primeira coisa é, se você vive num ambiente violento, ou se você vive num ambiente onde as pessoas são transfóbicas com você, você não é obrigado a aceitar tudo isso. Então, saindo dessa casa, ou saindo deste lugar, ou saindo desse meio, você não é obrigado a voltar para conviver com essas pessoas. Você não é obrigado a voltar porque, é minha família, eu tenho que. Você não tem que nada, porque se esse meio não te faz bem, por que você tem que ficar voltando lá para buscar uma aceitação que você nunca vai ter? Porque não é sobre dinheiro, não é sobre nada, é sobre você ser uma pessoa trans. É sobre você ser um homem trans, um transmasculino. É sobre isso só. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas alguém vai falar sobre a transição. E alguém vai ser desrespeitoso com você nesse sentido. Então, quando as pessoas não aceitam quem a gente não é obrigado a voltar naquele lugar. Ah, mas é seu parente de sangue. Beleza. Ele lá, eu aqui, e tá tudo certo. Ele não aceita quem eu sou, eu vou ficar lá falando o que com ele? Vou ficar falando o que pra ele? Então, se a gente busca um apoio familiar, a gente tem que buscar de pessoas que querem nos apoiar. Não pessoas que estão ali só para nos prejudicar no sentido das palavras pesadas, no sentido dos comentários desnecessários. Então, estar perto sim de pessoas que estão nos apoiando. Então, essa é a primeira coisa, eliminar aí pessoas que só te deixam mal, que fazem comentários maldosos ou até mesmo que são violentos com você. Ah, mas se eu não ficar perto dessa pessoa, eu vou desagradar minha mãe, minha avó, né? Enfim, desagrade. Porque não é fácil, e eu digo por experiência própria, não é fácil. Só que antes eu preciso ter minha saúde mental em dia, porque o processo da transição não é um processo fácil. E aí eu vou me desagradar para agradar outra pessoa, porque aí ainda assim eu vou agradar o agressor ou a pessoa que é violenta, que faz comentários desnecessários. Então já vamos começar a passar a peneira aí nas pessoas que nos fazem mal. E tá tudo bem você não se sentir bem em um ambiente que tem uma pessoa que te trata mal. Porque também tem essa culpa de tipo, poxa, eu deveria perdoar, ou eu deveria. Não, você só tem que viver sua vida e não ficar se importando aí muito com o que os outros pensam, não, ou em agradar todo mundo, porque, enfim, a própria Bíblia ensinou que nem o mais santo lá para eles da Bíblia agradou todo mundo, imagina a gente. Então, vamos começar
por esse tópico, né? Aceitação, a gente não precisa aceitar tudo que as pessoas oferecem pra gente. E eu falo apoio familiar, pode ser o laço que você cria com outras pessoas. Então, por exemplo, você não teve uma boa aceitação, um respeito da sua própria família de sangue, do seu vínculo sanguíneo, mas você teve de pessoas próximas que se tornaram amigos e aquele vínculo se tornou família. Aquelas amizades se tornaram família. Isso é importante você guardar, porque não é o vínculo sanguíneo que é família. É São as pessoas, na verdade, que estão com você nesse processo. Então, existem pessoas na minha família que não comentam sobre minha transição, não querem saber sobre o meu processo. A gente não conversa sobre isso, não tem que ficar falando sobre isso. Meu nome é Camilo, me respeita como Camilo, ele dele, enfim, é isso, só isso. Mas não estão ali para caso aconteça alguma coisa comigo, por exemplo, e eu preciso desabafar, ou eu tô passando por um momento difícil e eu preciso de apoio. Essas pessoas não estão comigo. E tá tudo bem, porque tem outro vínculo com outras pessoas que se tornaram esse círculo de apoio para mim. Que eu posso ligar, que eu posso mandar mensagem, que são essas pessoas que são o meu vínculo de apoio. E que se tornam família, porque família é uma construção social, né? Ah, tem um vínculo sanguíneo com tal pessoa, mas essa pessoa é família? Ou ela só tá ali pra te cobrar, só tá ali pra apontar o dedo pra você, te falar coisas que quem você não é? Como é isso pra você? A pessoa não respeita seu pronome, seu nome. Ah, mas essa pessoa é de outra idade, é de outra época, tá bom, mas ela consegue chamar o cachorro pelo nome, mas não consegue chamar você pelo seu nome? Enfim, para refletir, né? Então a gente precisa entender com quem a gente constrói vínculos e quais vínculos a gente quer estar inserido. Porque não é apenas a aceitação, né? Mas é qual vínculo a gente quer estar inserido e é inserido de forma tranquila. E a outra coisa também dessas pessoas que se tornam família, que muitas das vezes são muito mais família do que qualquer outra pessoa. E isso é muito louco, né, a gente pensar sobre isso, mas é uma realidade. Então, quando eu escuto histórias de crianças trans, por exemplo, das mães que seguraram firme, que acompanham seus filhos em todas as questões, e os pais abandonaram, por exemplo. Deixaram a mãe sozinha com a criança, porque não aceitava, ou porque não queria vínculo com a criança, enfim. São situações que a gente pensa, poxa, são família, mas tem muitas mães aí sozinhas, muito procurando apoio em outras mães, porque não teve esse apoio dentro de casa. Porque, enfim, foi o pai, né, não aceitou o processo de transição daquela criança, ou não entendeu, não quis entender, e não também foi atrás. Enfim, várias coisas, né, que a gente pode pensar aí quando envolve crianças trans. Mas quando a gente fala de família, a gente espera muito que as pessoas estejam com a gente em muitos momentos, mas não é por aí, né? Não é dessa forma que a gente consegue entender muito essa questão da família, do vínculo familiar, né? Então, como eu falei da minha experiência, eu nasci e cresci num lugar onde a gente teve muito essa questão de que tinha que fazer coisas independente do que a pessoa fez para você, porque o perdão existia. E existem lugares onde as pessoas têm outro tipo de pensamento e crescem e iniciam o processo da transição e tá tudo certo.
não tem essa obrigatoriedade de ter que voltar lá no lugar que te machucou. E a gente cria ali laços, né, com pessoas que se tornam esse apoio familiar. E aí a terceira coisa que é a gente conversar por que é importante ter um vínculo, ter um círculo de apoio, né? Por que é importante a gente ter pessoas que estão com a gente nos momentos, principalmente esse momento da transição? Por que a gente tem que ter vínculo, círculo de apoio com pessoas em todo esse processo? Como a gente constrói tudo isso com o tempo, né? Eu vou falar um pouco também como falar para os familiares, mas falando sobre por que é tão importante ter esse círculo de apoio. O círculo de apoio é importante porque no processo da transição a gente vai passar por muitas situações difíceis. Autoaceitação, a convivência na sociedade, a leitura que a sociedade faz dos nossos corpos, como nós somos vistos nos lugares públicos, família, como que a gente se envolve em questão de trabalho, estudo, que mais? Como a nossa relação, por exemplo, os transmasculinos, homens trans, qual a nossa relação com a testosterona e até mesmo a nossa relação com a nossa vida sexual, nossos vínculos com pessoas, como amizades, relacionamentos. Existem muitos relacionamentos que, né, eram relacionamentos lésbicos e aí se tornam outro tipo de relação e a companheira por muitas das vezes abandona esse cara porque não quer ficar com um cara trans. Existe a questão da passabilidade, onde a gente passa pelos lugares e a gente é lido como homem e a gente se sente um homem cis e age muitas das vezes como um homem cis, e aí a gente fica numa dúvida, né, do que tá acontecendo com a gente, porque a sociedade já vê a gente de um outro jeito. A gente não pode mais agir como se a gente fosse uma pessoa cis, porque existem regras, né, para como a sociedade lê homem e como a sociedade vê o homem, né, ele é lido, né, na sua passagem de vida, e como a pessoa vê uma mulher, por exemplo, é totalmente diferente. Então, a gente começa a perceber coisas no sentido dentro da família, na sociedade, enfim, em vários lugares. Então, passando por muitas coisas, é importante termos pessoas próximas que estão ali com a gente acompanhando esse processo, entendendo o que está acontecendo, querendo te ouvir, querendo saber se você tá bem, se você não tá, né? A gente tem um número muito grande de homens trans que cometem suicídio, justamente porque a sociedade acaba lendo a gente, vendo a gente de um outro jeito e acaba nos tratando de uma forma muito ruim, no sentido de quando sabe que nós somos homens trans, começam a tratar a gente de uma forma diferente. E eu falo isso que assim, por algum tempo, acho que eu já comentei aqui no podcast, as pessoas achavam que eu estava transicionando pro feminino, porque não tinham noção de que homens trans existem. Então a gente chega nesse ponto das pessoas não entenderem que homens trans existem. Então assim, se a gente chega nesse ponto, né, então é importante sim estarmos rodeados de pessoas que estão aí com a gente, passando também nesse processo. Temos a questão da disforia, que é quando a gente se sente fora de quem a gente é, né? Então a gente passa por uma crise de ansiedade relacionada a corpo, a voz, ou até mesmo ao lugar, que pode nos deixar um pouco disfórico. E aí isso é uma crise de ansiedade mais forte do que uma crise normal, né? Do que uma crise que é considerada normal, onde a gente existem pessoas que querem sair correndo, existem pessoas que querem se trancar em algum lugar, existem vários tipos de crises de disforia. E então a gente precisa ter pessoas com que a gente possa falar sobre isso,
sendo essa pessoa cis, né, ou sendo essa pessoa trans, mas ter um círculo de apoio. O que eu sempre falo também é que é importante a gente estar perto dos nossos, né, estar perto de pessoas parecidas com a gente, pra gente poder ouvir histórias, entender o que tá acontecendo, entender que cada um passa por um processo. Então, é importante ter essas pessoas para a gente poder compartilhar tudo isso, para a gente poder contar essas coisas, para a gente poder ter histórias para ouvir, no sentido de falar, poxa, isso funcionou para ele, possa ser que funcione para mim, ou tirar dúvidas, tipo, no seu primeiro ano, como foi? No seu segundo ano, como foi? A gente não fica só, né, falar, tipo assim, a gente pode ter dúvidas desde como ter barba até como se relacionar, ter relacionamento. Então, por isso que é interessante a gente ouvir pessoas parecidas com a gente, histórias parecidas, entender a relação que as pessoas têm com os próprios corpos e entender que não é só a gente que passa por aquilo, que não é só a gente que tem crise de disforia, que às vezes a crise está relacionada a um ambiente, às vezes a gente vai para uma festa, a festa tá até legal, mas a gente não consegue curtir porque dentro da gente a gente não tá bem. E se você falar isso para uma pessoa cis, ela não vai entender. Ela vai te julgar, ou ela vai falar, pô, você é chato, pô, você não curte, poxa, você não fala, não. Então, é legal ter essas pessoas para conversar. Né, eu tive algumas pessoas próximas que círculo de apoio, que são pessoas que cuidaram, por exemplo, a pessoa, sei lá, cuidou da minha roupa, me deu uma roupa masculina, né, mais masculina. Foi um círculo de apoio. A pessoa me chamou pelo meu nome certo e corrigiu pessoas que estavam me chamando pelo nome errado. E isso é um círculo de apoio. Às vezes a pessoa nem sabe que tá dentro do seu ciclo de apoio, mas ela tá fazendo parte porque ela te ajudou em algum momento desse processo. Então, isso é importante a gente gravar, né? Quem são essas pessoas e por que que o ciclo de apoio é tão importante? Porque o processo de transição, por muitas vezes, como já diria João Nery, é um processo solitário. Uma viagem solitária, né? É um caminho difícil, muitas das vezes, onde a gente passa por crises que a gente não gostaria de passar. Então, ouvir experiências como, poxa, eu tomo AT a cada 3 meses, eu fico assim, 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 e essa é a minha experiência. Né? Eu tive uns problemas no sentido de, quando eu me vi como homem trans, eu tive algumas questões de estar em alguns lugares que eu já estava antes, mas começar a me sentir mal nesses lugares. Pelas pessoas não me tratarem de forma correta e por não me sentir à vontade. Mas não eram as pessoas que estavam me fazendo me sentir mal, mas era o fato de pessoas estarem, como eu posso dizer, eu não me senti bem. Não é as pessoas, né? As pessoas não estavam fazendo nada, tava todo mundo como sempre. E aí eu não tava me sentindo bem, porque a gente começa a se sentir mal dentro da gente. Tipo, parece que a gente tá dentro da gente e aquele espaço não tá cabendo, não tá legal, eu não tô bem, não tô me sentindo bem, não tô me sentindo feliz, não tô me sentindo bonito, não tô me sentindo... E se a gente anda com pessoas que colocam a gente mais pra baixo ainda, do tipo, realmente você é feio, realmente você precisa mudar, realmente você precisa isso, você precisa aquilo, é tudo isso, e aí a gente começa a ficar pior. Né? Então, escolher bem o círculo de apoio é importante por conta dessas experiências, assim, por conta dessas coisas que a gente vai viver nesse processo. Então, importante seguir, né, ter essa linha de raciocínio do círculo de apoio como algo importante para nós, pessoas que a gente pode conversar no início da transição e falar, olha,
tô passando por isso, meu processo é esse, gostaria de saber se, né, sei lá, tá comigo nessa, consegue me ajudar em alguns momentos. Tem amizades que a gente não precisa nem falar, né, que as pessoas estão aí é, fazendo e a gente nem percebe. Mas existem amigos que é legal a gente trocar uma ideia, conversar, saber a visão dele em relação àquilo que tá acontecendo com a gente, para que ele possa estar com a gente nessa missão, né, de vida, que é, é sobre a nossa vida. E aí eu venho, né, enfim, falar sobre apoio familiar durante a transição. Gente, falar, não forcem falar ou impor para as pessoas o seu processo de transição. Como assim? Se você não se sente à vontade em contar para algumas pessoas ainda, não se sinta forçado a contar. Então, por exemplo, você tá ali, mora com seus familiares, com sua família, com pessoas que você tem um laço sanguíneo e sabe que essas pessoas são agressivas se você falar que você é uma pessoa trans. Ou se você comentar sobre isso. Você sabe que vai ter uma represália no sentido de violência mesmo, física e psicológica. Não fale, porque você precisa estar num ambiente seguro, você precisa ter um teto para você morar. Então, vá com calma também. Não impor isso para as pessoas. Iniciei o processo de transição, já tô tomando AT, já tô vendo mudanças e aí aqui em casa eu ainda não contei para ninguém. Então, a melhor coisa para a gente resolver os problemas é conversando. Então eu não posso querer que as pessoas aceitem coisas sem conversar com elas ainda. Aceitar não é uma obrigatoriedade, né? No sentido assim, as pessoas têm que aceitar, não, as pessoas têm que te respeitar. E te aceitar também, porque você é um ser humano, enfim, mas eu digo no hábito do desrespeito. Ninguém tem que te desrespeitar. Pelo contrário, as pessoas têm que respeitar sim. Então, e outra coisa é, como eu já falei aqui, transfobia é 190. Não tem conversa. Então, assim, para falar para essas pessoas, né, você tá aí na sua casa, confortável, e aí você sabe que a família não vai aceitar. Você sabe que se você for expulso de casa, você não tem para onde ir, você não tem o que fazer. Tenha paciência nesse processo. Então, tenha uma pessoa ou outra que você pode contar se caso você é expulso de casa, né? Tenha vínculo com pessoas, se algo acontecer com você, saber que você pode contar com essa pessoa para te ajudar. Porque tem famílias que infelizmente tem pessoas que são muito agressivas. E aí você vai contar para essas pessoas e elas vão te tratar mal, vão, né, te expulsar de casa, o que mais? Você não vai ser respeitado. Então é importante que você possa ter um vínculo com pessoas que você sabe que você ali você vai ser respeitado. Então a gente tem que também entender essa questão pra gente não achar que vai ser muito fácil. Vou chegar lá, vou falar e todo mundo vai aceitar. Não é bem assim, né? Existem famílias que não são assim. Então, com cuidado, entender o ambiente, entender o que está acontecendo, entender se aquilo ali tá legal ou não, se você consegue conversar com aquelas pessoas em algum momento, ou uma pessoa, ou duas, enfim, com pessoa que você tem mais afinidade. No começo, antes da minha transição, né, acho que eu tinha uns 19 anos, eu fiquei com uma menina uma vez, e eu era uma mulher lésbica, né, tinha 19 anos. E o meu pai falou assim pra mim, eu quero expulsar esse demônio aí. E aquilo me marcou muito, porque quando foi pra falar da transição, que eu tava passando com psicólogo, né, pra fazer acompanhamento, estava fazendo acompanhamento psicológico pra poder iniciar o processo da T, eu pensei, eu não vou falar. Porque se eu falar, se aquele dia ele quis me expulsar de casa, agora ele vai, sei lá, vai realmente me expulsar.
Então eu pensei em muitas coisas, fui em vários lugares assim do pensamento, onde tipo, falam, não falam, entendeu? E foi aí que eu percebi que era melhor não falar naquela época. E quando eu fui falar para eles, né, no caso, para meus pais, já foi uma outra recepção. Foi uma outra forma de abordagem de falar comigo, totalmente diferente do que eles tinham feito naquele dia, do que meu pai tinha feito naquele dia. Enfim, é o tempo. Às vezes tinha pessoas na época que queriam que eu falasse muito rápido. Fala logo que você ficou com a menina, fala logo que você é lésbica, fala logo não sei o que. Eu falei, gente, não é assim. A mesma coisa foi na transição. Fala logo que você é trans. E eu tava no começo, assim, tava bem devagar, porque eu também tava nessa autoaceitação ao mesmo tempo. Então, assim, sabe, é entender o seu espaço, entender o que você vai aguentar depois que você passar por aquela conversa. Se você é uma pessoa independente, já mora sozinho, né? Se você é aquela pessoa que, eu não tô nem aí o que a minha família pensa, você não tem obrigatoriedade de nada e eles não precisam ser seu círculo de apoio. É isso, não tem muito o que dizer. Agora, se essas pessoas são seu círculo de apoio, são pessoas que você gostaria que participasse desse processo, porque também, assim, é tão importante falar sobre isso que você tá dando importância para eles também. Do tipo, olha, tô colocando vocês aqui perto de mim, porque para mim é importante ter vocês, é importante falar sobre isso. Então você tá dando importância para eles também. Então, assim, existem pessoas que vão entender e existem pessoas que não vão entender, que não vão se importar. Então você precisa entender o que está no seu ambiente. Se é favorável a você ou se é desfavorável no sentido de que se você contar para eles, aquilo vai te fazer mal. Então já separa aí o que pode ser bom e o que pode ser ruim nesse sentido. A outra coisa é essa independência, né, de você poder ter um lugar para você, de você entender trabalho, estudos, uma questão financeira. A gente tá todo mundo assim na mesma, no sentido de a gente passa por dificuldade. Mas você precisa entender que se você depende dessas pessoas, é necessário pôr o pé no freio e falar, poxa, será que vale a pena contar para eles? Porque, né, eu tô passando por isso, eles estão me ajudando, não tá fácil, se eu contar, o que que vai acontecer? Então você tem que pensar no seu meio, né, naquilo que tá acontecendo com você ali. E contar, dependendo da família, não é uma missão fácil. Então você tem que entender o tempo certo para você, para eles. E eu digo para eles no sentido de que é para você. Né? Você vai contar no momento de briga, por exemplo, que já pode ser uma questão desfavorável para você, né? Então levar temas como o que é ser uma pessoa trans, o que é isso? Porque isso é novidade, não, mas isso é novidade na mídia muitas das vezes, mas já existiam pessoas trans há muito tempo. É que, né, ninguém olhava, ninguém prestava atenção, porque para muitas pessoas isso não era interessante. Enfim, entender esse meio para que você possa estar num ambiente seguro para você falar ou não sobre isso com essas pessoas. E principalmente entender se esse ambiente é seguro para você. A outra coisa é quando você falar, né, para sua família, entender que ali vai ter uma pessoa que vai te apoiar, se isso é possível, né? Se vai existir essa pessoa que vai estar com você nesse momento, ou vai ficar questionando se você é isso mesmo. Será que você não tá errado? Será que isso? Será que aquilo? Sabe? A pessoa que fica questionando a todo momento. Entender que a partir do momento que você contar, pode existir vários tipos de questões. E uma das questões perguntar toda hora se você é isso mesmo? Será que é isso? Sabe? Fica te questionando.
Então você precisa entender se isso vai acontecer, se você vai ficar bem com tudo isso, ou se isso vai te deixar mais disfórico, mais ansioso. Falar para uma família e ela aceitar, aceitar no sentido de te acolher, te abraçar, querer entender, falar, não, vamos entender, porque assim, quando eu contei pra minha namorada, né, que é minha atual esposa, a gente tava no começo do relacionamento, então a gente tava ainda se conhecendo. E eu falei pra ela, olha, eu tô num processo de transição, sou uma pessoa trans, não sei se pra você tá tudo bem ou se não, mas é isso, eu sou essa pessoa. E foi aí que ela entendeu, tipo, me apoiou e tal, a gente conversou, mas ainda naquela época demorou um pouco para eu iniciar a tomar T por conta de questões burocráticas, né, de lugar que oferecia a T. Então demorou um pouquinho. Mas enfim, eu já falei de cara pra ela. Então se você tá se relacionando com alguém, tá namorando alguém, se você é bissexual, pan, independente, saiba falar pra pessoa que você tá se relacionando, se você quer algo sério, né? Se você acha isso importante, se a pessoa acha isso importante. Uma das maiores coisas que eu vejo que é o nosso mal é a falta de conversa. Do ser humano, assim, a gente às vezes não conversa. E o que mais causa, e o que mais traz solução para os problemas é a conversa. Então, converse. Converse com a pessoa que você está se relacionando. Fala, olha, sou um cara transmasculino, sou um boy seta, que significa isso, isso e isso, como é pra você, como que a gente vai agir, né, sei lá, como é a relação. Tem um episódio aqui que a gente fala sobre relacionamento, e existe muito isso, né, de tipo, eu vou falar que sou trans, a pessoa vai me deixar e eu vou ficar mal, então, mas você vai ficar mal por você ser você mesmo? Então, o que é mais importante pra você? Agradar o outro ou você ser você? Então, tem que pesar isso aí também. Fala com a pessoa, né? Então, ela foi o meu vínculo de apoio, é o meu círculo de apoio, é a pessoa que eu converso. Depois, a partir dela, assim, como eu posso dizer, ela me incentiva muito a estar com outras pessoas trans, outros homens trans, transmasculinos, para que eu possa também dividir e compartilhar as minhas experiências. Então, assim, é importante para mim ter tido ela no começo, né, quando eu tava antes de tomar T e durante todo esse processo, passar para ela também, conversar, porque assim, a gente não pode jogar um peso nas costas da pessoa que a gente tá se relacionando. Então a gente tem que conversar no sentido de, olha, eu tô passando por essa situação, eu sou uma pessoa trans, e durante esse processo vai acontecer várias coisas. Então, né, esse é seu vínculo também. É uma pessoa que é um vínculo familiar, vocês morando junto ou não. A pessoa entender o que vai acontecer em todo esse processo. A outra coisa também é amigos, familiares. Conversar com essas pessoas e colocar elas no seu círculo de amigos como pessoas que estão com você nessa caminhada, nesse processo. Então, não é só sobre laço sanguíneo, como eu falei, não é só sobre relacionamento afetivo, mas também é sobre amigos e pessoas que estão com você durante essa caminhada, digamos assim. Então, o apoio familiar durante essa transição, a gente tem que primeiro se aceitar quem a gente é, aceitar todo esse processo que tá acontecendo com a gente, para depois a gente querer que as pessoas, pra gente poder também falar de uma forma mais livre, né, mais aberta para as pessoas. Então, a família é um processo difícil, mas a gente não tem que ficar procurando a aceitação das pessoas, a gente tem que se aceitar. A gente tem que entender qual é o nosso processo, qual é a nossa caminhada. A gente precisa entender quem a gente é para poder abrir
a nossa vida para os vínculos com as pessoas. Então, quando a gente fala sobre família, é sempre um embate, é sempre uma questão difícil. Existem famílias que nunca vão aceitar, e a gente não precisa ficar procurando a aceitação deles. A gente não precisa ficar procurando o que eles gostam, o que eles querem, quem... Não, a gente tem que ser quem a gente é sobre a nossa vida. Ah, mas é difícil porque, poxa, a minha ligação com a minha mãe é muito forte. Sim, mas você pode primeiro cuidar de você para depois tentar uma, uma volta, né, um relacionamento, um vínculo com a sua mãe. Ah, mas o meu pai me batia muito e hoje falar sobre a transição para ele vai ser uma grande dificuldade. Então, não conte agora. Espera um pouco, tenha seu espaço primeiro, no sentido de respire, né? Tenha o seu espaço, o seu momento, antes de você contar para ele, antes de você falar para ele, né? A minha família, né? Como eu já falei para vocês, é a família mais assim cristã possível no sentido evangélico. E mesmo assim foi muito tranquilo contar para eles, mesmo sendo muito difícil dentro de mim, foi mais tranquilo contar para eles por conta dessa aceitação de entender quem eu era e de, sei lá, lembrar da minha infância, lembrar das coisas que eu estava vivendo na adolescência e falar, poxa, por isso que era assim, por isso que era assim. Mas nem toda casa é assim, né? Existem pessoas no meu meio familiar que não falam nada e eu sei que é a pessoa que não aceita. Mas não vai me tratar mal justamente porque eu tenho mais pessoas que me protegem do que pessoas contra. Então, entender isso, né? Entender o espaço que a gente está vivendo para poder contribuir com nossa fala, com a nossa contar sobre quem a gente é de uma forma mais segura. Então, saiba que o laço familiar que você tem que criar são com pessoas que estão com você nessa transição, nesse processo. A transição é algo para a vida toda, não é porque você tem uma barba, porque você fez a Mastec, porque você vive num mundo onde as pessoas te enxergam como uma pessoa cis, que você deixou de ser trans. Pelo contrário, você é uma pessoa trans, você passa por coisas que uma pessoa cis não passa, que só você sabe, seja desde de ir a uma UBS, fazer tomar a testosterona, seja nos exames que você faz. Então, não se engane, né, dentro dessa passabilidade camuflada que você aceita o tempo todo, porque isso não é uma realidade. Tenha orgulho do seu processo, de quem você é. Saiba que não existe uma regra para ser homem, para ser transmasculino. Seja quem você é, dentro de quem você é, respeitando as pessoas, os relacionamentos que você se envolve, os seus familiares, mas você não precisa ter vínculo com pessoas que não te respeitam. Então, o que eu queria trazer para vocês hoje a família é uma criação, uma construção que a gente faz ao longo da vida, principalmente sendo pessoas trans. E que a gente tem que ter paciência quando vai falar sobre isso com algumas pessoas, a paciência não com as pessoas, mas com você mesmo, no sentido de esse lugar é seguro para eu contar para essas pessoas, esse lugar é bom para eu falar para essas pessoas. Eu tô seguro nesse lugar se eu contar que eu sou um cara trans, eu sou um trans masculino. Será que tá tudo certo se eu falar? Ah, mas se não tiver também, eu não tô nem aí. Não, calma, faz as coisas com calma. Para que quando você sair dessa família, dessa casa, né, no caso física, você possa ter pessoas que também estão com você nesse processo. Porque a gente já passa por muitas coisas de forma solitária, sozinho. E não ter com quem contar nesse momento, no sentido de ter laços familiares, de amigos que se tornam família, de colegas que se tornam família, de parentes até distantes que se tornam mais família do que aqueles parentes que são próximos. Então, guardar tudo isso,
para vocês entenderem que falar, contar para a família existe um tempo seguro, um tempo certo. Existe o momento em que a gente vai se sentir bem contando ou não. Então cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem o seu processo, mas primeiro é você se aceitar, depois entender quais são as pessoas que estão junto com você nessa caminhada, que você não tem que agradar as pessoas porque são seu laço sanguíneo, porque pelo contrário, se são laços, você tem um laço sanguíneo com essas pessoas e elas não te aceitam, não querem você nesse meio, não fique tentando agradar essas pessoas para você ser aceito nesse meio, porque você não precisa disso. Você precisa se aceitar e criar o seu próprio vínculo com outras pessoas que vão se tornando sua família. E por último, né, e assim, muito importante, reforçando essa ideia de que você, né, de que nós precisamos cuidar da nossa saúde mental justamente para a gente poder lidar com esse social. Lidar com familiares que nos tratam mal, com pessoas que nos tratam mal, lidar com o ambiente de trabalho, familiar, social, enfim, entre outros. É importante a gente cuidar disso. No SUS é oferecido o acompanhamento psicológico no processo transexualizador. Se você está me ouvindo de São Paulo, saiba que é um direito seu. Se você está em outro estado, eu também sei que outros estados também oferecem, mas também temos aí pessoas, instituições, lugares que oferecem preço social para terapia e também gratuidade, dependendo da localização que você estiver. Esse foi mais um episódio do podcast Papo Trans. Acompanhe nas redes sociais, Instagram, YouTube, TikTok, podcast Papo Trans. Curta, compartilhe, principalmente comente esse episódio. E se você tem alguma sugestão de episódio, só deixar nos comentários. Até mais.